Pense numa sala iluminada por lâmpadas fluorescentes antigas, onde o ar carrega o cheiro metálico de frascos e solventes. Pense numa tenda de lona no amanhecer de um campo de batalha, com o som distante de helicópteros e vozes entrecortadas. Numa ponta desse fio, laboratório e guerra ligados pela pressa e pela necessidade, nasceu uma molécula que guardaria, ao mesmo tempo, utilidade prática e mistério científico. Essa é a história da cetamina. A droga criada para a guerra que passou a curar a mente. Havia na década de 1950 e início dos anos 60, um problema prático e urgente. A anestesia era um feito médico notável, mas nem sempre disponível onde era mais necessária. Em hospitais bem equipados, respiradores e equipes podiam manter pacientes seguros. Em tendas de campanha, em helicópteros a caminho de um hospital de referência, ou na sala de emergência de um povoado remoto, precisavam-se soluções que fossem robustas, rápidas e simples de aplicar. O PCP, ou fenciclidina, já mostrara um poder anestésico grande, mas também deixava um rastro problemático de alucinações e estados psicóticos em alguns pacientes. Era uma lâmina de 2 gumes. Potência com prejuízo. No silêncio iluminado de um laboratório farmacêutico, químicos e farmacologistas faziam aquilo que a ciência sempre faz, quando confrontada com um problema prático: mexer na estrutura de uma molécula, testar o que muda e observar. Entre esses nomes esteve Calvin L. Stevens, trabalhando para a Parke-Davis, uma companhia farmacêutica que na época era uma das grandes do setor. Stevens era um homem de ofício calmo, paciente de bancada, alguém que passava horas pensando em átomos como se fossem peças de um quebra-cabeça. A tarefa era clara no espírito da época: conservar o poder anestésico do PCP, mas reduzir a intensidade das reações adversas que o tornavam indesejável em muitos contextos. A síntese que nasceu desse esforço recebeu em laboratório o código CI 581. Era uma modificação pequena na estrutura química, mas suficiente para mudar o comportamento do composto no corpo. A nova molécula mostrou, em testes iniciais, algo precioso. Ela mantinha a profundidade analgésica e anestésica, mas com menos dos episódios de delírio e agitação que haviam tornado o PCP tão problemático. Surgia ali uma promessa, e como todas as promessas científicas, também uma via repleta de perguntas. Calvin L. Stevens não era um herói de romances. Era um químico cuja rotina incluía noites de vigilância na bancada, papéis de reação manchados de anotações e o som suave de um ventilador de capela. Parke-Davis, por sua vez, era a maquinaria institucional que pode converter descoberta em produção. Eles faziam parte de um tempo em que grandes empresas farmacêuticas assumiam riscos na esperança de solucionar problemas clínicos concretos. A estrutura da indústria e a urgência dos anos da Guerra Fria criavam um ambiente em que inovação e pressa às vezes se encontravam. Não muito longe desse circuito de síntese, um anestesista chamado Edward F. Domino trabalhava no departamento de anestesiologia da University of Michigan. Domino era clínico e experimentador, alguém que, ao contrário do químico no laboratório, lidava diariamente com as realidades do corpo humano. Respirações que falham, corações que vacilam, a fragilidade de quem confia sua vida a mãos alheias. Para ele, um novo agente anestésico era uma promessa de ferramentas a mais, especialmente se pudesse preservar funções vitais que em outros agentes exigiam suporte intensivo. Quando Domino e sua equipe começaram os primeiros ensaios clínicos, a palavra que logo correu foi dissociativo. Não uma alusão poética, mas uma descrição do que os observadores viam. Pacientes que pareciam presentes fisicamente, olhos às vezes abertos mas desligados da dor e do momento. Não eram anestesiados como em sono profundo, nem meramente sedados. Algo na experiência corporal e perceptual mudava de modo peculiar. Domino descreveu essas observações com a precisão de quem precisa que outras equipes compreendam o que foi visto. As vias respiratórias tendiam a permanecer mais estáveis, os sinais vitais, surpreendentemente, confiáveis. Era um tipo novo de anestesia,
Útil onde a simplicidade e a segurança imediata eram essenciais. Mas a ciência não acontece apenas em papéis e relatórios. Há pequenas cenas que ajudam a entender o movimento das descobertas. Lembro-me de imaginar, em detalhes que não estão em nenhum livro, um jovem técnico de laboratório abrindo uma garrafa azul escura ao final da noite, enquanto fora o mundo já adormecia. Ele olhava para o frasco com CI 581 e sentia, por um segundo, o peso do que poderia se tornar. Instrumento de cura, ou fonte de outro problema. Noutra cena, um voluntário em um ensaio clínico sentou-se na maca, as mãos trêmulas, e descreveu depois que sua percepção do tempo e do corpo se tornou diferente. Não necessariamente assustadora, mas estranha, como se a mente afastasse as bordas da sensação dolorosa por um momento. São imagens pequenas, íntimas, que compõem o rastro humano por trás das notas técnicas. O termo anestesia dissociativa acabou por ficar. Ele ajudava a explicar em linguagem clínica o que o agente fazia: separar a consciência da sensação de dor, preservando reflexos e a respiração de maneira mais favorável do que muitos hipnóticos da época. Para cirurgiões e anestesistas que atuavam em ambientes controlados, era uma novidade interessante. Para médicos que trabalhavam em contextos hostis, no meio de uma guerra, por exemplo, essa característica não era apenas interessante. Poderia ser vital. Antes de nos adiantar para a história de tendas e evacuações, quero fazer uma pausa e pedir algo pequeno e suave, no ritmo desta narrativa. Se esta viagem por uma história que mistura química e humanidade está tocando você, curta o vídeo e inscreva-se. Fica comigo. Há mais por vir. A partir dali, as páginas dos relatórios passaram a se multiplicar. Estudos em animais, observações de comportamento, testes de toxicidade e, finalmente, registros de ensaios humanos que descreviam os efeitos com uma mistura de fascínio e dúvida. Em roedores e primatas, CI 581 mostrou que poderia produzir analgesia e falta de resposta a estímulos dolorosos sem, em muitos casos, provocar colapso respiratório, algo que, para anestesias mais profundas, poderia exigir ventilação mecânica. Essa combinação de eficácia e relativa simplicidade prática o tornou candidato natural para aplicações fora dos grandes centros hospitalares. Os primeiros estudos humanos, liderados por Domino e colaboradores como Paul Shudoff, cujo registro aparece com grafia incerta em algumas fontes, e Gustav Corson, entre outros, foram cuidadosos. Eles não começaram aplicando a molécula em situações de emergência. Antes tentaram mapear a experiência. Quais sensações o paciente relatava? Como se comportavam os reflexos? De que forma os sinais vitais mudavam ao longo de minutos e horas? De um modo que seria repetido mais tarde, nos relatos clínicos, havia sempre um esforço por qualificar e quantificar a experiência subjetiva. Era uma dissociação confortável? Assustadora? Passava rápido? A reação nas equipes era mista. Alguns ficaram impressionados com a capacidade da substância de oferecer analgésia robusta sem a necessidade imediata de ventilação assistida. Outros levantaram cautelas. A dissociação podia ser desorientadora para alguns pacientes. Havia relatos de náusea, e a experiência psicológica variava muito entre indivíduos. A medicina, sobretudo quando lida com o cérebro e a mente, costuma oferecer respostas incompletas. A novidade, portanto, trouxe tanto utilidade quanto uma série de perguntas que precisariam de anos para serem investigadas. É importante aqui humanizar os protagonistas além dos nomes em relatórios. Edward Domino era, nas descrições de colegas, alguém que não desprezava a experiência subjetiva do paciente. Havia nele o equilíbrio entre o método clínico e a curiosidade de quem reconhece que um medicamento atua não apenas em órgãos, mas em histórias de vida. Calvin Stevens, por outro lado, parecia sempre retornar à bancada. Pessoas como Stevens e Domino exemplificam o ciclo da descoberta. Um projetista de moléculas e um observador clínico. Cada um motorista de uma parte crítica do processo. Também há vozes menos celebradas, mas decisivas.
Os técnicos de laboratório que rotulam amostras à meia-noite, os enfermeiros que registram sinais com lápis em cartões, os voluntários que aceitam participar de ensaios, oferecendo sua experiência subjetiva para que a ciência possa entender e medir. Essas são as pessoas que, em silêncio, permitem que uma ideia saia da bancada e chegue a um leito ou a uma tenda. Com os dados iniciais em mãos, a cetamina, como viria a ser conhecida pelo nome comum, começou a ser vista sob uma luz diferente. Para equipes de anestesiologia, ela representava uma alternativa valiosa. Para militares e médicos de emergência, a possibilidade de administrar uma substância que preservasse a respiração e mantivesse estabilidade circulatória sem grande equipamento era um atrativo claro. E assim, embora os testes em ambiente controlado ainda estivessem em fase de expansão, havia um caminho evidente. A molécula não seria confinada aos espaços de pesquisa por muito tempo. A história, porém, não é linear nem simples. Uma invenção pensada para resolver um problema prático pode encontrar usos inesperados. E com esses usos, vêm efeitos colaterais e dilemas morais. Mesmo enquanto os primeiros relatórios chegavam, começavam a surgir discussões sobre o que significaria levar uma droga com tais propriedades para contextos de guerra ou para populações vulneráveis. O nome da substância, por mais técnico que pareça, começou a carregar uma narrativa. De ciência sem laboratórios, até os leitos improvisados, dali até festas noturnas, e muitos anos depois, até clínicas de saúde mental. Voltando àquele período de fichas e relatórios, os estudos seguiriam. As observações seriam afinadas, e pouco a pouco, a comunidade médica começaria a traçar limites e possibilidades. Já naquela fase inicial, entretanto, existiam sinais claros sobre onde a cetamina poderia se encaixar. Em procedimentos de curta duração em locais com recursos limitados, em procedimentos pediátricos, em que a preservação da respiração era uma vantagem, e em situações de trauma onde a rapidez e a simplicidade do manejo eram cruciais. Enquanto isso, nos corredores acadêmicos, outros cientistas começavam a se interessar, não apenas pelo uso agudo em cirurgia, mas por efeitos mais subtis e persistentes. Havia relatos preliminares e observações anedóticas de que, em algumas circunstâncias, a experiência dissociativa terminava numa diminuição temporária da angústia intensa. Esses relatos eram ainda fragmentários e, muitas vezes, tratados com cautela. A medicina, especialmente quando toca o que chamamos de mente, exige provas mais robustas do que episódios isolados. Ainda assim, as vozes que mencionavam possíveis efeitos além da anestesia começaram a se fazer ouvir. E enquanto as salas de ensaio e as tendas médicas ocupavam o centro da cena, outros lugares começaram a registrar a presença da cetamina de outra maneira. Em clínicas veterinárias, por exemplo, a praticidade do agente a tornou útil para induzir anestesia em animais, especialmente em situações de manejo difícil ou em emergências. A versatilidade prática do fármaco expandiu seu alcance de forma orgânica, do laboratório ao leito humano, do leito humano ao cuidado animal. Cada novo uso gerava dados e também novas perguntas. Duas cenas curtas ajudam a fixar o que acontecia. Imagina um veterinário sob luz branca, com mãos firmes, administrando uma dose apropriada para um cavalo que precisa de um procedimento rápido para não sofrer mais. Ele observa o peito do animal subir e descer com regularidade, e pensa na vantagem de ter um agente que não obrigue a ventilação mecânica naquele ambiente. Noutra cena, um jovem enfermeiro em uma sala de emergência infantil encontra uma mãe desesperada, e a rapidez com que a dor da criança é aliviada dá a ambos um fôlego. Mas a impressão emocional permanece complexa, porque a experiência do pequeno paciente é estranha, e às vezes perturbadora para quem a vê. Logo a cetamina começou a circular além dos muros dos hospitais acadêmicos. Equipes de emergência a incluíram em seus arsenais. Operadoras sanitárias de regiões remotas listaram-na entre medicamentos essenciais, e militares avaliaram seu papel na medicina de campo. Esses movimentos não foram apenas técnicos, carregavam decisões políticas e logísticas. Distribuir um agente que é relativamente estável, que pode ser administrado por via intramuscular,
que é compatível com ambientes com pouco suporte, envolve a coordenação entre fabricantes, reguladores e operacionais de saúde. Parke Davis e outros atores da indústria farmacêutica foram peças centrais nessa engrenagem. Nesse ponto da história, é importante lembrar que cada avanço carrega riscos que às vezes só ficam claros com o tempo e com o uso amplo. Embora os primeiros relatórios descrevessem vantagens cruciais, ninguém ainda sabia, ou poderia saber, todas as ramificações. As consequências do uso frequente, as possíveis implicações cognitivas a longo prazo, como a drogar se comportaria em populações diversas. A medicina aprende muitas vezes por iteração. Se aprende com casos bem-sucedidos, com problemas surgidos e com a própria vigilância que acompanha a prática clínica. O caminho entre o laboratório e a tenda de cirurgia é curto em distância física, mas longo em perguntas éticas e técnicas. Para que um agente percorra esse caminho com algum grau de segurança, é preciso que cientistas como Stevens e clínicos como Domino continuem sua observação sistemática. É preciso que agências regulatórias avaliem dados, que hospitais compartilhem experiências e que, sobretudo, se mantenha uma atitude de humildade diante da complexidade do cérebro humano. Enquanto as primeiras décadas de uso se desenrolavam, havia no ar uma sensação estranha. Uma molécula forjada no calor de uma necessidade prática começava a abrir portas que ninguém, inicialmente, havia previsto. Era uma narrativa cheia de paradoxos, de uma invenção para a guerra que, discretamente, lançaria sombras e luzes sobre a compreensão do sofrimento mental. Mas isso ainda estava por vir. Primeiro veio a prática. A utilização em salas, tendas e centros de emergência que, nos anos seguintes, consagraria a acetamina como ferramenta de resgate e, em muitos casos, de conforto imediato. Ao fechar essa etapa da história, penso novamente na sala de laboratório e na tenda de campo. Em ambos os lugares, pessoas tomavam decisões rápidas que afetariam vidas de formas concretas. As escolhas técnicas, uma alteração numa cadeia de carbono, a decisão de testar uma molécula em seres humanos, a opção de levar aquele composto para o campo, eram sempre decisões morais disfarçadas de técnicas. Resolver uma necessidade imediata abria portas para usos que só o tempo e a vigilância iriam revelar. Logo adiante, essa trajetória daria uma guinada inesperada. Observações clínicas mais recentes começariam a sugerir que a cetamina não era apenas um útil anestésico para lugares com poucos recursos, mas algo com potencial para afetar estados depressivos em pacientes para os quais outras terapias falhavam. Essa transição, de ferramenta de anestesia em emergência a assunto de investigação em psiquiatria, seria marcada por entusiasmo, controvérsias e um debate que atravessaria décadas. Mas essa história de mudança de paradigma merece ser contada com calma, porque envolve não apenas dados, mas vidas humanas e escolhas sociais. É isso que veremos a seguir. Era esse redirecionamento inesperado que começaria a transformar a cetamina em algo mais do que um anestésico de campo. Nos corredores de hospitais acadêmicos, em salas de espera de clínicas de pesquisa e em conversas discretas entre psiquiatras, começou a haver murmúrios sobre uma redução rápida e às vezes dramática de sintomas depressivos após doses baixas da droga, doses que não buscavam a anestesia dissociativa, mas uma resposta distinta, clínica, surpreendente. Essas observações iniciais acenderam a curiosidade de pesquisadores que dedicavam suas vidas a entender e aliviar o sofrimento mental. Para contar esse capítulo, é útil conhecer alguns dos nomes que lideraram a investida científica. Edward F. Domino e Calvin L. Stevens foram as pontes iniciais entre bancada e leito. Outros ocupam lugares centrais na história do repurposing psiquiátrico. Robert M. Behrman e Dennis Charney ajudaram a traduzir relatos clínicos em protocolos que poderiam ser avaliados com rigor. John H. Crystal aprofundou o debate sobre mecanismos neurobiológicos, usando tanto estudos em humanos quanto modelos experimentais. Carlos A. Zarate Jr., do NMH,
ganhou destaque ao publicar trabalhos que sugeriam efeitos rápidos na diminuição de ideação suicida em pacientes com depressão resistente. Cada um desses nomes apareceu no cenário científico, com perguntas e com uma vontade comum: entender se aquele efeito observado era real, replicável e clinicamente útil. Conhecer as pessoas ajuda a humanizar a ciência. Robert M. Berman passou anos acumulando experiências entre leitos e estatísticas, navegando a tensão entre medidas quantitativas e relatos subjetivos. Dennis Charney vinha de uma trajetória marcada pela busca por respostas rápidas para quadros graves de depressão, consciente de que muitos pacientes não podiam esperar pelas semanas que antidepressivos clássicos costumavam levar para agir. John H. Crystal, com sua formação sólida em neurociência e psiquiatria, tinha a rara capacidade de traduzir experimentos complexos em hipóteses testáveis. Carlos Zarate, trabalhando no NMH, era conhecido por sua atenção aos detalhes clínicos e pela coragem de investigar intervenções que pareciam à primeira vista desconcertantes. Esses cientistas, como tantos outros, não trabalhavam isolados, formavam redes, discutiam dados em conferências e escreviam artigos que, aos poucos, compuseram um quadro mais claro. Os primeiros ensaios controlados foram cautelosos. Em vez de administrar doses que causassem perda de consciência, os protocolos exploraram doses subanestésicas, administradas por via intravenosa em ambiente hospitalar, com monitorização cardíaca e respiratória. Os resultados em diversos estudos mostraram uma redução rápida dos sintomas depressivos em algumas horas ou poucos dias, muito mais rápido do que os antidepressivos tradicionais. Alguns pacientes relataram sensação de alívio quase imediato, como se uma pressão que pesava sobre seus pensamentos houvesse sido parcialmente aliviada. Para aqueles que haviam experimentado múltiplas terapias sem benefício, esses sinais eram potentes, mas a ciência exige réplica. A observação do extraordinário num pequeno grupo não basta para estabelecer verdade geral. As explicações biológicas propostas para esse fenômeno ajudam a entender por que a cetamina se tornou um objeto tão intenso de estudo. Numa versão simples e visual, a cetamina bloqueia receptores NMDA, um tipo de portão que regula parte da comunicação entre neurônios. Esse bloqueio reduz a atividade de interneurônios GABAérgicos que normalmente freiam a liberação de glutamato. Com essa inibição de freios, há um surto de glutamato na fenda sináptica. Esse glutamato então ativa receptores AMPA, desencadeando uma cascata que culmina no aumento de BDNF, um fator de crescimento neural, e na ativação da via mTOR, associada à formação rápida de novas sinapses. Em termos metafóricos, imagine um vale onde pequenas trilhas de conexão foram apagadas pela chuva e pelo tempo. A ação da cetamina seria como um passe de vento que limpa os detritos e, em seguida, um jardineiro que estimula a plantação de novas pequenas passagens, permitindo que o tráfego de sinais volte a fluir de maneira mais eficiente. Essa sinaptogênese rápida foi uma explicação que capturou a imaginação dos pesquisadores porque poderia explicar a rapidez do efeito. Mas, como em qualquer boa investigação, outras hipóteses surgiram e precisaram ser testadas. Alguns grupos apontaram para o papel de metabolitos da cetamina, substâncias produzidas quando o organismo quebra o fármaco. Vasilikzanos e colaboradores trouxeram evidências, em modelos animais, de que o metabolito 2R6RHNK poderia em si produzir efeitos antidepressivos sem provocar dissociação, sugerindo que parte do benefício poderia vir de metabólitos e não apenas do bloqueio direto do NMDA. Ao mesmo tempo, Kenji Hashimoto explorou diferenças entre enantiômeros da cetamina, as versões espelhadas chamadas R e S, e demonstrou em alguns estudos que a arquetamina, o enantiômero R, poderia ter perfil terapêutico distinto, possivelmente com efeitos mais duradouros. Outras linhas de investigação levantaram a possibilidade de envolvimento do sistema opioide. Alguns estudos mostraram que a administração de naloxona, um antagonista opioide,
reduzia parcialmente o efeito antidepressivo em humanos, sugerindo uma contribuição do sistema opioide. Mas essas descobertas não foram uniformes, e a comunidade científica reconheceu que o mecanismo exato permanece incompleto e multifacetado. A trajetória de descoberta não se limita à ciência básica. Envolve também decisões regulatórias e comerciais que moldam quem tem acesso à terapia. Uma virada importante veio quando empresas farmacêuticas começaram a desenvolver formulações comerciais da cetamina, ou de seus derivados. A Janssen, divisão farmacêutica da Johnson & Johnson, levou ao mercado a esketamina na forma de spray intranasal, com o nome comercial Spravato. A esketamina é o enantiômero S da cetamina, e a escolha por sua comercialização envolveu motivos comerciais e científicos. A companhia apresentou estudos que apoiavam sua eficácia em depressão resistente quando usada junto com um antidepressivo oral. E em 2019, recebeu aprovação regulatória, uma aprovação que veio com condições. As agências reguladoras, como o FDA nos Estados Unidos, imporam um programa de gestão de risco, REMS, que exige que a administração seja feita em ambientes controlados, com monitorização por um período após a dose, para garantir segurança imediata e recolher dados. Essas exigências regulatórias buscaram proteger pacientes e mitigar riscos, mas também criaram barreiras de acesso. O REMS, ao obrigar a administração supervisionada e tempo de observação, aumentou custos operacionais. A esketamina, comercialmente embalada e patenteada, teve preços elevados em comparação com a cetamina genérica. Isso gerou debates intensos. Por um lado, havia um tratamento aprovado que prometia benefícios rápidos para pacientes, sem outras opções eficazes. Por outro, a questão de quem poderia pagar e como políticas públicas deveriam regular a oferta tornava-se complexa. A resposta do mercado incluiu tanto clínicas especializadas, que ofereceram infusões de cetamina, fora das indicações aprovadas, off-label, quanto centros que passaram a ofertar Spravato, em conformidade com as regras de REMS. Em muitos lugares, pacientes enfrentaram filas, custos altos e incerteza sobre continuidade do tratamento. A proliferação de clínicas privadas, algumas com práticas de qualidade duvidosa, acendeu alertas entre especialistas. Onde há demanda e remuneração, o risco de exploração aumenta. Relatos surgiram sobre centros que prometiam resultados transformadores sem oferecer acompanhamento psicológico adequado, ou que praticavam preços altos sem base sólida de evidência para regimes prolongados. Ao mesmo tempo, pacientes que encontraram alívio real e temporário enfrentavam o problema de manter o benefício. Em muitos casos, os efeitos das infusões duravam semanas, não meses, levantando a questão de protocolos de manutenção e de impacto econômico a longo prazo. Em paralelo ao uso terapêutico vigiado, cresceu outro uso: o recreativo. A cetamina entrou em pistas de dança e festas, sob nomes como K ou Special K, atraindo jovens por seus efeitos dissociativos e por uma sensação de distanciamento momentâneo. O uso recreativo trouxe uma série de danos documentados. A ocorrência de cistite ulcerativa associada ao abuso crônico, frequentemente chamada de cistite por cetamina, é talvez o efeito adverso mais notório. Essa condição provoca dor urinária crônica, frequência aumentada e, em casos graves, necessidade de intervenções urológicas. Problemas cognitivos, prejuízo de memória e comprometimento funcional também foram relatados em usuários de longo prazo. Além disso, embora a cetamina não gere necessariamente a dependência física clássica de opioides, existe potencial para dependência psicológica e uso compulsivo que degradam a vida social e profissional das pessoas. As imagens que acompanham esses relatos são dolorosas, mas evitarei detalhes gráficos. Em vez disso, imagino uma cena. Uma jovem que frequentava festas noturnas começa a notar que as idas ao banheiro se tornam frequentes e dolorosas, que seu sono se fragmenta, que a escola deixa de importar. Ela busca ajuda e encontra o diagnóstico de dano vesical associado ao uso repetido. O processo de recuperação é longo e, em alguns casos, incompleto. Há também histórias de pacientes que, após receberem tratamento em contexto clínico para depressão,
relataram alterações cognitivas temporárias ou sintomas dissociativos que foram geridos no ambiente controlado do serviço de saúde. Esses relatos lembram a necessidade de equilibração. Qualquer medicamento potente carrega benefícios e riscos que devem ser pesados cuidadosamente. As controvérsias científicas acompanharam a corrida por compreensão. A hipótese do metabolito 2R6-RHNK ser o principal responsável pelos efeitos antidepressivos em roedores provocou entusiasmo porque prometia a criação de fármacos que mantivessem benefício sem a dissociação. Ainda assim, as traduções desses achados para humanos são incertas. Diferenças de metabolismo entre espécies, a complexidade dos sintomas humanos e variações individuais tornam difícil afirmar que um metabolito observado em ratos terá o mesmo papel em pessoas. Estudos que administraram bloqueadores opioides para testar a contribuição do sistema opioide trouxeram resultados mistos. Alguns sugeriram participação opioide. Outros não replicaram esse efeito. A verdade intermediária, aceita por muitos especialistas, é que a ação da cetamina provavelmente envolve múltiplos sistemas: glutamatérgico, monoaminérgico, opioide, neurotrófico, e que a contribuição relativa de cada um pode variar segundo dose, via de administração, metabolização e características individuais dos pacientes. A ciência clínica também enfrentou desafios metodológicos. Estudos iniciais eram muitas vezes pequenos e tinham tempos de seguimento limitados. Ensaios randomizados, duplos cegos, com controle adequado e amostras maiores foram aparecendo, mas dificuldades inerentes ao controle do efeito placebo e a dissonância entre efeitos subjetivos, por exemplo, a dissociação, e efeitos clínicos, tornaram a interpretação complexa. Como distinguir o benefício que vem da sensação dissociativa imediata da cetamina daquele que decorre de mecanismos neurobiológicos duradouros? Como desenhar controles que sejam críveis para pacientes e pesquisadores? Essas questões estimularam inovações metodológicas, mas também fomentaram debates sobre robustez e replicabilidade dos achados. Os dilemas éticos e regulatórios se multiplicaram. Agências exigiram monitorização e sistemas de registro para acompanhar efeitos adversos e resultados a longo prazo. Grupos de defesa do paciente pediram mais acesso a tratamentos promissores, especialmente para casos de depressão resistente e risco de suicídio. Profissionais de saúde mental lembraram que a administração do fármaco sem suporte psicoterapêutico integrado poderia limitar benefícios e aumentar riscos. Ativistas de saúde pública argumentaram que políticas de preço e patentes poderiam transformar um tratamento potencialmente crucial em privilégio de poucos. Em reuniões internacionais, organismos como a OMS, com seu foco em equilíbrio entre acesso e segurança, acompanharam as discussões, ponderando como classificar e priorizar intervenções com perfil de benefício incerto e custos elevados. Essas conversas mostraram que a ciência, o mercado e a ética caminham entrelaçados, e que cada decisão regulatória tem consequências reais para vidas. Há também países que adotaram abordagens variadas. Em alguns lugares, clínicas oferecem infusões de cetamina genérica sob supervisão, muitas vezes por preços mais acessíveis do que a esketamina comercial. Em outros, a esketamina via REMS tornou-se a via preferida por provedores que desejavam conformidade regulatória completa. O resultado foi um mosaico de acesso. Para alguns pacientes, o tratamento se tornou uma tábua de salvação. Para outros, um ideal distante. Questões de equidade emergiram com força. Quem tem direito a tratamentos de ponta? Como priorizar recursos escassos em sistemas públicos de saúde? Essas são perguntas políticas tanto quanto científicas. Voltando ao plano clínico, é importante frisar que o uso da cetamina em psiquiatria raramente foi pensado como uma solução única. Muitos pesquisadores e clínicos defendem um modelo integrado. A administração controlada da cetamina pode oferecer uma janela de oportunidade, um alívio rápido que permita ao paciente engajar em psicoterapia, reavaliar hábitos de vida
e iniciar ou ajustar tratamentos antidepressivos convencionais. Em outras palavras, a acetamina pode atuar como catalisador, mas sozinha, dificilmente resolveria todas as camadas do sofrimento que compõem a depressão resistente. Essa visão exige coordenação entre psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e sistemas de atenção à saúde, além de acompanhamento longitudinal para avaliar benefícios e riscos. Para ilustrar como a prática clínica se desenrola, imagino uma série de vinetes curtos. Primeiro, uma paciente chamada Ana, na casa dos 40, que após anos de depressão resistente, chega a um centro de infusão. Ela recebe acompanhamento integral, avaliação psiquiátrica, apoio psicológico e um plano de seguimento. Nas horas seguintes à infusão, descreve uma sensação de relaxamento e de perspectivas menos angustiantes. Nas semanas que se seguem com terapia e ajustes medicamentosos, há melhora significativa em sua funcionalidade. Ana não experimentou cura instantânea e permanente, mas obteve um alívio que lhe permitiu retomar tarefas e reconstruir laços. Em contraste, outro relato fictício, João, um homem que recorreu a doses repetidas de cetamina em clínicas sem suporte psicoterapêutico, relata alívio temporário seguido de recaída e frustração diante dos custos e da necessidade de repetir procedimentos. Há ainda o caso de Marina, que usava cetamina de forma recreativa e desenvolveu problemas urinários que exigiram intervenção urológica, lembrando que o uso fora de contexto pode trazer consequências duradouras. Esses exemplos não visam exceções espetaculares, mas a mostrar a gama de resultados possíveis e as contingências que acompanham cada caminho. A prática segura demanda triagem cuidadosa, consentimento informado, ambientes controlados e integração terapêutica. Onde esses elementos faltam, o risco aumenta. Na fronteira entre clínica e indústria, surgiram esforços para criar novas moléculas que mantivessem o benefício antidepressivo sem os efeitos dissociativos ou sem o perfil de risco observado no abuso recreativo. A pesquisa de segunda geração busca compostos que atuem nas mesmas vias, glutamatérgica e sinaptogênica, ou derivados metabolíticos com perfis farmacocinéticos distintos. Alguns desses caminhos visam tratamentos orais mais fáceis de administrar. Outros procuram compostos intranasais ou subcutâneos que ofereçam duração mais longa. Essa linha de investigação é promissora, mas exige tempo, desenvolvimento clínico, testes de segurança e eficácia, e replicação robusta antes que mudanças de prática possam ser recomendadas em larga escala. Enquanto isso, a comunidade científica também pediu registros e estudos longitudinais. A experiência real em populações mais amplas pode revelar efeitos que ensaios pequenos não capturam, benefícios duradouros em subgrupos específicos, riscos acumulativos, padrões de uso que afetam qualidade de vida, registros nacionais e internacionais, bases de dados que acompanhem pacientes ao longo de anos, são ferramentas essenciais para responder a essas perguntas. É novamente uma lição que se repete na medicina. Intervenções novas precisam de vigilância contínua. As discussões sobre custo e acesso também impulsionaram propostas políticas. Algumas vozes defenderam a inclusão de protocolos de infusão de cetamina em sistemas públicos de saúde para casos selecionados, com critérios estritos de elegibilidade. Outras propuseram subsídios para reduzir o peso financeiro nas famílias. Em paralelo, organizações profissionais trabalharam em guias de boas práticas para clínicas, definindo padrões mínimos de avaliação, monitorização e documentação. A combinação de regulamentação, padrões clínicos e iniciativas públicas busca um equilíbrio difícil: permitir acesso onde há necessidade comprovada e, ao mesmo tempo, proteger pacientes de práticas de baixa qualidade. Do lado da pesquisa básica persistem perguntas fascinantes. Por que os efeitos antidepressivos se manifestam tão rapidamente em alguns pacientes? Quais marcadores biológicos ou clínicos prevêem resposta? Há perfis genéticos, níveis basais de BDNF,
Padrões de conectividade cerebral que possam indicar quem se beneficiará mais? Investigações com neuroimagem, análises moleculares e estudos genômicos tentam construir um mapa que ajude a personalizar intervenções. Essa é a promessa de uma psiquiatria mais precisa, onde tratamentos são escolhidos com base em características biológicas e clínicas individuais, e não apenas por tentativa e erro. No campo filosófico e ético, a história da cetamina levanta questões profundas sobre o que significa tratar a mente. Uma droga que altera, ainda que temporariamente, a sensação de ser e o tom emocional de um indivíduo, toca em noções de identidade, autenticidade e consentimento. Quando uma pessoa relata que se sente menos ela mesma, após uma intervenção psicofarmacológica, como equilibramos o alívio do sofrimento com a preservação do senso de identidade? Se um tratamento rápido salva vidas ao reduzir a ideação suicida, a urgência pode legitimar riscos que, em outras circunstâncias, seriam inaceitáveis. Essas são decisões humanas, que envolvem valores, medos e esperanças. Para não encerrar em terreno abstrato, volto à cena do laboratório e à tenda de cirurgia, mas agora com rostos e histórias que atravessaram décadas. Penso em um veterano que, no Vietnã, recebeu cetamina para uma cirurgia em campo e, por causa dela, sobreviveu para contar parte de sua história. Penso em um médico de emergência em um vilarejo remoto que, com cetamina intramuscular, pôde estabilizar um paciente enquanto aguardava transporte. Penso em um pesquisador, trabalhando até altas horas, que revisava imagens e dados numa tentativa de entender como a cetamina mudava a plasticidade sináptica. Cada cena traz em si o paradoxo que atravessa toda essa história. Uma molécula forjada em contexto de necessidade prática, que com o tempo, revelou o potencial para atuar em áreas inesperadas da mente humana. Antes de continuar para algumas perguntas frequentes que costumam aparecer quando as pessoas discutem a cetamina, vale um lembrete cauteloso. Apesar do entusiasmo legítimo e dos avanços reais, a cetamina não é uma garantia de cura. A linguagem usada nos ensaios é precisa por um motivo. Muitos estudos mostram resposta e remissão em subgrupos selecionados, mas também há não respondedores e efeitos transitórios. A ética exige sempre comunicar incerteza com clareza. Algumas perguntas frequentes respondidas de forma clara e breve ajudam a dissipar equívocos comuns. Uma delas é: cetamina é a mesma coisa que esquetamina? A resposta é que são compostos muito relacionados. A cetamina é uma mistura de formas espelhadas, enantiômeros R e S, enquanto a esquetamina é o enantiômero S isolado. A Janssen desenvolveu a esquetamina como um produto comercial, submeteu-a a ensaios e obteve aprovação regulatória com condições. Outra pergunta comum: a cetamina cura a depressão? Não há consenso de que cure de forma universal e permanente. Há evidência de respostas rápidas em muitos pacientes, mas os efeitos variam e podem exigir tratamento continuado e estratégias complementares. É viciante? A dependência física tradicional não é a regra, mas há risco de dependência psicológica e de uso problemático, especialmente em contextos recreativos e fora de supervisão clínica. Quem pode receber tratamento? Em geral, a prática clínica prioriza pacientes com depressão resistente a outras terapias, com avaliação médica e psiquiátrica prévia. Critérios variam por país e serviço. Qual o papel da psicoterapia? Muitos especialistas defendem integração. A cetamina pode abrir uma janela terapêutica que psicoterapia pode aproveitar, consolidando ganhos e trabalhando mudanças comportamentais e cognitivas. Essas respostas curtas não substituem a avaliação médica. Elas servem para orientar o leitor sobre o que é hoje consenso razoável e o que ainda é objeto de pesquisa. Olhando para frente, é possível vislumbrar várias tendências. Uma delas é a continuidade da busca por moléculas com perfis de risco-benefício mais favoráveis, compostos que estimulem plasticidade sem induzir dissociação, com meia-vida adequada para manutenção de efeitos,
sem exigir protocolos onerosos. Outra tendência é a integração da cetamina em roteiros terapêuticos que incluam suporte psicoterapêutico e intervenções sociais voltadas para a produtividade e qualidade de vida. A tecnologia e a coleta de dados podem permitir que práticas sejam avaliadas em escala, com registros que informem decisões políticas e aprimorem protocolos clínicos. Há igualmente lições de humildade. A história da cetamina mostra que descobertas surgem em contextos imprevisíveis, em bancos de laboratório preocupados com a guerra, em tendas de cirurgia, em relatos clínicos casuais, e se ramificam de maneiras que os inventores originais não poderiam prever. O desafio é gerir essa herança com responsabilidade, maximizar benefícios, minimizar danos e garantir que decisões regulatórias e mercadológicas não excluam os mais vulneráveis. Para encerrar esta viagem que cruza química, guerra, medicina e mente, convido a uma imagem final que seja, ao mesmo tempo, reconfortante e reflexiva. Imagine uma noite calma numa ala de pesquisa. Um pesquisador apaga sua lâmpada, deixa a xícara de café vazia e observa por um instante a luz distante da cidade. Ele sabe que os dados colhidos amanhã podem ajudar alguém a se sentir menos preso à escuridão. Imagine também uma enfermeira cobrindo um paciente que voltou da sala de infusão, ajustando o cobertor, olhando com cuidado e humanidade, sem pressa. Essas pequenas cenas resumem a ética do cuidado que deveria acompanhar qualquer inovação. Atenção técnica, mas também compaixão. A cetamina veio de um tempo de pressa e necessidade. Sua história seguiu por caminhos que ninguém imaginara, abrindo portas na psiquiatria, gerando debates, riscos e esperanças. O aprendizado talvez seja este. A ciência nos oferece ferramentas poderosas, mas é nossa responsabilidade coletiva, de médicos, reguladores, pacientes e sociedades, decidir como usá-las com justiça e prudência. Se algo nesta história ressoou com você, se houve uma imagem que trouxe surpresa ou conforto, compartilhe nos comentários qual parte mais lhe impressionou. Se quiser acompanhar outras viagens como esta, inscreva-se no canal. E ao apagar a tela e desligar as luzes, leve consigo uma imagem de cuidado. A ciência é um caminho longo, feito por mãos que buscam aliviar o sofrimento, sempre aprendendo, sempre cautelosas. Boa noite.